Salve, salve, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio no nosso canal, onde nós falamos de cães, gatos, adoção responsável e o agronegócio. Sim, o agronegócio, um importante setor do nosso país e é um importante setor para o mundo pet. E hoje, galera, nós vamos estar falando de um assunto que, para mim, é um dos mais especiais de todos que nós tivemos aqui no nosso canal. Nós vamos falar da relação entre cão e ser humano. Como que tem essa relação intrínseca da importância do cão em ajudar o ser humano, da importância do cão como uma ferramenta de auxílio ao ser humano. E para a gente estar falando desse assunto, a gente não vai estar falando de um cachorro qualquer, é um cão muito especial. Então, para a gente estar falando desse cão, para a gente estar falando dessa relação entre ser humano e o cão, eu trouxe aqui a Gisele Mendes. Gisele, é um prazer tê-la aqui no nosso programa, é um prazer você ter conciliado a sua agenda com o nosso canal. Eu sei que você trabalha, tem o seu trabalho privado, trabalha num banco, então é difícil da gente estar conciliando as agendas. A Gisele, pessoal, ela é a vice-presidente da União Nacional dos Usuários de Cães Guia. Ela é bancária e ela está vindo aqui para esclarecer para a gente como que é essa relação com o cão guia. Gisele, muito obrigado em tê-la aqui no nosso programa. Que isso, o prazer é todo meu, que agradeço o convite. É isso aí, então vamos esclarecer todas as dúvidas que o pessoal tem muita curiosidade em saber a respeito do cão guia de cego. Como adquirir, como ter um cão guia, o que pode, o que não pode, como ele é treinado, como ele não é treinado. Gisele, para a gente estar iniciando o nosso programa, fala um pouquinho de você. Fala um pouquinho como que você, o que você faz, como que você, no decorrer da sua vida, como que você perdeu a visão, a partir de qual momento você falou assim, não, eu preciso de um cão guia para estar me auxiliando no meu dia a dia, para você ter essa inclusão de, como é que eu posso dizer, de acessibilidade. Primeiro, mais uma vez, agradecendo aqui o convite. Adoro, é um papo que eu gosto muito, porque, enfim, minha vida se resume, né, ao meu cão guia, ao meu dia a dia com ele, então é uma coisa que eu gosto muito de falar. Eu nasci com uma deficiência visual, né, retinose pigmentar. Ela ainda não tinha progredido, então eu nasci com baixa visão. Eu tinha uma porcentagem razoável, né, da minha visão até os 16 anos. Fiz escola convencional, tudo, né, ali como manda o figurino. Com 16 anos eu comecei a perder a visão, a doença começou a progredir e eu comecei a perder a visão gradativamente, até que com 20 anos eu fiquei totalmente cega. Né? Hoje eu tenho uma percepção de luz, mas bem sutil, assim, nada que influencie, que eu possa falar, eu enxergo, não, é só uma percepção mesmo. E quando eu perdi a visão, eu vivia, né, num mundo, e aí eu fui tirada desse mundo e tive que aprender a ser cega, né, tive que reaprender a me vestir, a comer, enfim, eu fui, como eles falam, né, a gente passa por uma reabilitação, mas eu costumo dizer que eu fui reeducada, assim, num mundo totalmente diferente. E eu comecei, após eu perder a visão, eu fiz faculdade, eu sou graduada em administração de empresas. Hoje eu tenho pós-graduação, tenho MBA em gestão de qualidade em tecnologia da informação. Trabalho no banco, né, sou bancária já tem 15 anos, né, que eu tô nesse meio. Passei por uma transição de carreira há quase 5 anos atrás, porque eu era da área administrativa e passei para a área de tecnologia. Hoje eu trabalho como analista de teste de acessibilidade, né, na área de TI. E o cão guia foi fundamental, assim, nesse processo todo, né? Nessa transição que eu tive depois de perder a visão. Eu costumo dizer que existe uma Gisele antes do Clancy. Sim. E depois do Clancy, né? Ele fez toda a diferença para eu conseguir chegar onde eu cheguei hoje. Uhum. O Diego, dá para ver o Clancy aí na filmagem? Não. Ele interage. Aí, Gisele, você
na apresentação nossa aqui, você é vice-presidente da União Nacional dos Usuários de Cães-Guia. Esse projeto, como que nasceu esse projeto? E qual a finalidade dele? Esse projeto não começou comigo, Certo. né? Mas começou com algumas pessoas que, no início, falaram, olha, a gente precisa ser representado. E aí, antes disso, né, existe toda a discriminação que as pessoas usuárias de cão-guia sofrem em serem recusadas nos espaços por estar acompanhada do cachorro, né? Então, a gente tem muita recusa, principalmente em aplicativos, carros de aplicativo, que eles não querem levar o cão por... Enfim, eles têm os motivos deles, mas todos infundados. Sim. Espaços públicos mesmo, às vezes eu entro num shopping, mas eu vou entrar na loja, eu sou barrada na loja. Nossa. Porque o shopping é pet friendly, pode animal, mas não pode dentro da loja. Entendi. E aí, quando o meu cachorro, por ser cão-guia, ele não cai nessa regra. E aí eu sou barrada porque as pessoas não conhecem, né? Não conhecem a lei. Praça de alimentação. Hoje não mais, assim, na verdade hoje menos. Mas antigamente a gente tinha muito problema com o embarque em avião, porque era exigido documentação que não necessária, Tem toda uma desconhecimento do atendente que não sabe o que é um cão-guia, que não entende a diferença de um pet para um cão-guia. Então, a gente o tempo todo tendo que se explicar para as pessoas. Uhum. Já fui barrada em supermercado, já fui barrada, enfim. Uma vez eu fui barrada no boliche, tava eu e minha família, e aí rolou até um barraquinho lá legal pra gente poder entrar com o cachorro. Porque as pessoas não entendem, né, a função do cão-guia. Acha que é um cachorro... Acha que é um pet normal, né? Um pet comum, né? Isso, e aí tem a separação, né? Ele não deixa de ser em certos momentos, mas quando ele tá guiando... Ele tá trabalhando, ele tá te auxiliando. Aí a gente tem a lei... Ele é uma extensão sua. Isso, né? Tem a lei, tem um decreto que ampara a gente. E aí, por N situações, a gente falou assim, cara, eu mesmo já levei minha dificuldade de aplicativo, de carro de aplicativo, porque tive que abrir BO, tive que ir para a delegacia fazer boletim de ocorrência por sofrer discriminação. E aí, já levei isso para o Ministério Público Estadual e simplesmente falaram assim para mim, você é um caso isolado. A gente não pode fazer nada porque vocês são um caso isolado. E essa frase, ela marcou muito, assim, sabe? Porque eu falei, cara, eu não tenho direitos porque o governo não permite que as demais pessoas tenham cão-guia, porque é um recurso difícil de conseguir. E por isso eu sou tratada como caso isolado. Então, quer dizer que eu posso ser barrada que tá tudo certo, né? Não tenho o que fazer. E isso é uma dor que não é só minha, é uma dor, né, de várias pessoas que utilizam cão-guia aqui no Brasil. E aí, 2 pessoas falaram assim, olha, não dá. Já que, como pessoa física, a gente não consegue, vamos virar pessoa jurídica. Vamos se unir. E aí, começamos ali, eles convidaram algumas pessoas, eu fui uma das pessoas convidada a participar da criação do estatuto. Uhum. Então, a gente começou, eles já tinham uma proposta de estatuto, a gente começou a desenrolar isso, e um certo dia falou, olha, dá para levar para a galera. Marcamos uma reunião com o povão todo e apresentamos a proposta e levamos tudo direitinho. A galera abraçou a ideia. E em 2020, a União Nacional dos Usuários de Cães-Guias, ela tomou forma, né? Todos os usuários de cães-guias que quiseram participar, desde usuários a treinadores, a socializadores, eles tiveram ali, né, seus pitacos. E o estatuto foi, a gente costuma falar que foi criado a 200 mãos e 400 patas, né? Uhum. Porque todo mundo conseguiu e hoje a União existe já aí, né, quase 5 anos. E o nosso intuito principal, a gente tem alguns pilares, nosso intuito principal é difundir o conhecimento, é fomentar a causa do cão-guia e fazer com que a gente tenha mais visibilidade. A gente também tem o intuito de defender os nossos direitos e os direitos dos usuários, né, e dos cães, para que a gente possa ser respeitado, e já como pessoa física não rolou, como pessoa jurídica
a coisa muda de figura, né? E também um dos nossos pilares é conseguir conquistar aí benefícios e conquistar mais qualidade de vida para os cães, né? Então, a gente busca também parceiros, apoiadores, pessoas que queiram ajudar e fazer parte da causa. Entendi. É legal que aquilo que você falou, que você foi fazer um boletim e a pessoa falou assim, não, o seu é um caso isolado. Não é, porque eu já vi vários casos desse na televisão. Já vi vários. Carro de aplicativo é então, super isso comum. Que eu ia te perguntar. Mas no aplicativo não tem, desculpa, não tem um tipo, você vai pedir um aplicativo e tem alguma coisa no aplicativo que diz, não, acompanhada do cão guia, tem alguma coisa ou não? As empresas, elas falam que sim, que comunicam os motoristas e que informam ali nas políticas, né, que o cão-guia não se pode recusar. Certo. Os motoristas, eles alegam desconhecimento. Toda vez que a gente vai falar, eles alegam que, não sei, não conheço. Eu sei que tem sim, né, até pra gente como usuário do aplicativo, tem lá na parte de acessibilidade, você encontra a informação falando sobre o cão-guia. É meio escondidinha, mas tem, né? Tem, né? E só que, enfim, são N situações. Já teve gente que falou que não ia me levar porque tinha medo de cachorro. Já teve gente que não ia me levar porque tinha alergia a pelo de cachorro. Tinha gente que não ia levar porque depois que eu saísse do carro, ele ia ter que limpar o carro porque o carro ia ficar com pelo. Já teve gente que questionou, mas e se ele fizer cocô ou xixi no meu carro? Sabe? Então, assim, são N motivos para não levar. Nenhum dá um motivo, assim, sensato, sabe? De falar, olha, não vou levar. O que eu fiz boletim de ocorrência mesmo, eu falei para ele, é lei, você tem que levar. Aí ele foi e falou para mim, sim, o carro é meu e no meu carro o seu cachorro não entra. É complicado que você olha assim a falta de sensibilidade das pessoas, né? Você falou assim que tem uma lei, que é a lei 11.126, decreto 5.904. Essa lei já tem 20 anos, mas mesmo assim ela parece que ela é muito nova, porque esse problema de acessibilidade já é de muito tempo. Sim. Se você falar, tem uma lei de 20 anos, mas se você for olhar, ela é muito recente. Então, acho que o Brasil, nessa questão de acessibilidade para os deficientes visuais, está muito, muito aquém, muito anos-luz atrás de muito país desenvolvido. Você sabe como que é isso lá fora? Lá fora, falar para você que, por exemplo, os países aqui que fazem divisa, né, com o Brasil, eles têm uma lei menor que a nossa. A gente tem menos direitos, né? E isso nunca tive experiência, mas por pessoas que já foram e que falam que, por exemplo, aqui a gente tem a lei que garante o ingresso do cachorro. E muitos países não têm essa lei, não existe. Então, assim, a gente tem uma lei, eu considero que o Brasil, falando até de pessoa com deficiência, ele tem muitos benefícios que outros países não permitem, países até de primeiro mundo, assim, não oferecem. Mas o problema é fazer cumprir, né? A gente existe a lei, mas não tem quem faça cumprir. Então, hoje, se eu for barrada num estabelecimento, e já aconteceu, por exemplo, em carro de aplicativo, da pessoa fala assim, olha, já que você não vai me levar, eu vou chamar a polícia. E o policial chegar e o policial não saber do que se trata. O policial fala, por próprio desconhecimento. Né? Já teve vez de amigos meus ser barrado, por exemplo, na praia, porque a praia fala que não pode pet. Não pode pet, mas ele não o cão-guia, ele tem que entrar. Como que eu vou deixar ele no calçadão e vou ir para entrar na areia? Não tem como. Então, ele vai junto. E simplesmente as pessoas reclamarem da presença, chamarem a polícia e o próprio policial chegar e falar assim, olha, eu não conheço essa lei, eu não sei do que você está falando. Empresa aérea, muitas vezes também, a gente chega no guichê para fazer o check-in e aí a pessoa fala assim, olha, eu preciso do atestado do cão. A gente fala, não é pet, é cão-guia, não precisa de atestado. A pessoa vira e fala assim, mas eu não sei do que você está falando. E a gente tem que se munir para poder sair na rua e ficar combatendo esses desconhecimentos, sabe, o tempo todo. Entendi. E Gisele, essa é uma questão,
assim, não é uma questão particular só de vocês, é uma questão até de política. E assim, vocês têm um representante na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, que fiquem do lado de vocês, que trabalhem por projetos Não, auxiliar vocês? Como não. que... Hoje, com relação ao Cão Guia, Porque não. a gente vê um sim. monte de... Você olha lá, eu tenho o deputado, que é o deputado que retira os cães de rua. Tem um monte de gente relacionada no mundo animal, na política. Nessa questão, que acho que é uma questão muito séria, que é a questão da acessibilidade às pessoas, vocês não têm um representante? Estão se preparando? Hoje eu desconheço, assim, a gente até está envolvido diretamente na questão política, e a gente não tem um representante direto que fala, olha, eu compro a causa dos cães guias e levo isso. Não tem. A gente hoje tem representantes na secretaria que são usuários de cães guias e acabam defendendo. Tem pessoas, por exemplo, no CONAD, que faz esse papel também, mas lá dentro, assim, dizer que tem um deputado, um vereador, efetivo, um senador... fazer um trabalho efetivo em cima, não tem. Não tem. Tá. E assim, então, essa lei aqui o pessoal fez, tipo, mas não teve alguém que abraçou essa causa aí? Na época, acredito que sim, porque ela foi, foi, né? Mas hoje não tem mais. Hoje não tem, até porque hoje as causas viraram outras, né? Sim. Antigamente as pautas são outras hoje em dia, né? Antigamente era só o cão guia, hoje você tem cão de serviço, você tem cão de apoio emocional, você tem cães, né? Próprios cães abandonados que vivem ali, depende do recolhimento. Então, existem outros assuntos, assim, e o cão-guia, ele não tá sendo visto, né? Infelizmente. Mas eu acredito que, acho que em breve o pessoal vai estar abraçando essa causa aqui. A gente vai até fazer uma força no nosso canal aí para estar auxiliando essa questão da acessibilidade. A gente tem algumas causas aqui que a gente vai começar abraçar e vai tentar ajudar também o máximo possível a estar divulgando o trabalho de vocês. Rede social, YouTube, TikTok. Porque, assim, a política se preocupa com tanta pauta que você fala assim, estamos perdendo tempo com isso, tem tanta coisa importante que não dá para aceitar esse tipo de coisa, né? O pessoal, nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de cães altamente treinados que ajudam o condutor do cão-guia. E assim, simplesmente tem uma lei desde 2006 que acho que ela nunca foi alterada, nunca foi atualizada, não é? Hoje, a União entrou com uma atualização do decreto. Essa atualização foi feita num grupo de trabalho por vários usuários, treinadores e socializadores. Que tem muita gente envolvida nisso aí. Foi agora no final de 2024, em setembro, até no Dia da Luta da Pessoa com Deficiência, a gente levou para a secretaria, né, lá em Brasília, o decreto reformulado, e a gente está aguardando, enfim, toda a burocracia, né, para isso ser levado para discussão e tal. Mas já existe uma atualização e a gente torce muito para que essa atualização seja acatada, porque há 20 anos atrás o cenário era outro. Sim. Por exemplo, não existia carros de aplicativos naquela época. Então, a gente fez uma atualização respeitando o que já existia, mas trazendo para o nosso cotidiano de hoje, né? Que são várias situações que antigamente a gente nem imaginava que ia acontecer. Entendi. Gisele, vamos falar um pouquinho do cão, do Clynse aqui. O que é um cão guia? O que é um cão de assistência? O cão guia, ele é um cão de apoio de locomoção para pessoas cegas, né? Então, o cão guia hoje, ele traz ali a autonomia na locomoção, né? Na segurança para caminhar, para encontrar obstáculos, para desviar dos obstáculos. Ele é um cão... As pessoas costumam rotular como tecnologia assistiva, mas eu não gosto desse rótulo, tá? Ah, é? Porque o cão, ele é visto como uma tecnologia assistiva, mas, enfim, para mim, tecnologia são objetos, Sim. não sei, ele vai além disso, Sim. né?
mas ele é um auxílio, né, assistivo ali para que a gente possa andar e caminhar com uma maior segurança e autonomia. Legal. É, uma coisa que eu ia perguntar para você, assim, quando você adquire um cão guia, como que é feita essa escolha? Como que é feito o trabalho? Ele é escolhido desde quando vão ver uma matriz, vão ver um padreador. Como que é feita a escolha de um cão para ele se tornar um cão guia? Como que é feita essa escolha que você vai ver, não, esse cão é apto ao trabalho? É um processo bem longo. Existem escolas que trabalham com cães eu acho que é pedigree, né, que fala, cão que vem selecionado de um canil que tem toda ali um reconhecimento, que tem toda a genética daquele cão controlado. Existem escolas que, principalmente algumas americanas, assim, que ela trabalha com a parte genética, ela modifica a genética do cão para que o cão tenha características o mais próximas possíveis do que é esperado de um cão guia. Sim. Então, existe esse processo também, né? Mas aí, o que acontece? Tem as matrizes, né? As cachorrinhas que estão lá e elas têm a característica esperada para se ter para cão guia. E o reprodutor também tem uma característica ali que eles, né, desejam que os filhotes nasçam. E aí, nascendo essa ninhada, o cão começa a ser selecionado desde daí. Ele começa a ser estimulado a subir escada, a enfrentar desafios, coisas que filhote tem medo. Então, eles colocam os cães, sabe, para interagir numa casa, desde pequenininho, para que eles comecem a aprender. E aí, esses cães, né, eles têm todo um cuidado ali de doença, um controle são avaliados para ver se ele não tem nenhuma doença já sendo apresentada, problemas físicos e tal, porque isso também é uma coisa que acaba desqualificando o cão, né? O cão. Então, eles passam sempre por esses processos de avaliação. E aí, quando o cão passa ali uns 2, 3 meses, né, de nascido, ele vai para um outro processo que a gente chama de socialização. Certo. Aonde uma família, geralmente essas famílias são voluntárias, essas famílias, elas colocam à disposição da escola e a escola dá todo o suporte, tanto de treinamento quanto de veterinário, ração, cuidados do cão, né? E essa família se dispõe a socializar o cão. E o que seria a socialização? Ele vai apresentar o mundo para o cachorro. Certo. Então, ele vai ensinar a comer na hora certa, a fazer xixi no lugar certo, a não latir, a não subir na cama, a não, enfim, a andar de carro, andar de ônibus, de metrô, avião, tudo que você imagina que a pessoa, né, possa passar, né, de situações, shopping, escada rolante, enfim, show, estádio, sei lá, qualquer coisa possível, assim, eles se dispõem a passar e ensinar esse cão a conviver com aquele momento, né? Sempre orientado pelos treinadores. E aí ele fica nesse processo por 1 ano, mais ou menos. Tem uma média ali de 1 ano e 2 meses, enfim. Só de adaptação com a família. Só de adaptação com a família. A família tem que ser equilibrada também, que se a família é traumatizada... Olha, a gente costuma dizer que, pelo menos eu acredito, que é, assim, a fase mais primordial. Porque o que você colocar de hábito naquele cachorro vai pro resto da vida. Então, assim, se você não ensinar o cachorro a andar no carro de uma maneira correta, pode ter certeza que quando ele chegar nesse usuário, ele vai ter problema. Vai ter problema. E para tudo, assim. Não ensinou, deixa o cachorro latir. Você pode ter certeza que é um cachorro que vai ter dificuldade em ficar quieto, né? Em situações que precise que ele não lata. Então... Eu considero, assim, uma fase muito importante, muito importante. Após essa parte de socialização, ele volta para a escola, ele volta para a mão do treinador, e aí é onde começa o processo de treinamento para ver se esse cão ele tem aptidão para ser guia. Porque ele vai começar a ser ensinado a como guiar uma pessoa cega,
E é nessa fase que o treinador consegue saber se aquele cão tem aptidão para ser cão-guia. Porque nem todo cachorro que passa pela socialização já está Ele é garantido. apto. É isso que eu ia te perguntar. Nesse processo, quando ele passa pro treinador, ele já está mais ou menos com qual a idade o cão? 1 ano e 2 meses, mais ou menos, de idade. Tá. E aí, quando ele chega para o treinador vai começar a ensinar ele a guiar, porque ele já aprendeu, vamos dizer aqui, os bons costumes. E, tipo, ele já saiu do ensino médio e vai para a faculdade. Vai pra faculdade. E agora ele vai especializar. E aí ele, ensina o cachorro como conduzir, como identificar obstáculos, como desviar, como sinalizar para a pessoa que ali tem um degrau ou tem, enfim, qualquer situação possível, né? Ele começa a aprender nessa fase depois de ser socializado ali por 1 ano. E é também nessa fase que o treinador, por estar ensinando e convivendo, ele vai olhar e vai falar, puta, esse cachorro aqui não tem condições de ser guia, ele não tem aptidão. Ou vai falar, olha, esse aqui é bom, ele gosta do que ele faz, porque é uma coisa que também é levado em conta. O cachorro pode guiar perfeitamente, Sim. mas se ele não faz com prazer, ele não é escolhido. Então, tem todo o cuidado que o treinador tem ali de perceber, né, e de conhecer o cão, porque ele também precisa, nessa fase, conhecer o cão, para quando ele for entregar esse cão para alguém, ele saber o que o cachorro pode, o que a pessoa pode esperar do cachorro, para ele saber para quem ele pode entregar aquele cachorro. É um trabalho muito técnico, tem que ter o feeling do treinador, porque é uma responsabilidade, que ele vai entregar o cão para uma pessoa, que a pessoa vai usar o cão, e o cão vai trabalhar e pode ocorrer um acidente com os dois, com o condutor, com o cão e vice-versa. E quando você falou do processo de seleção, não quer dizer que, vamos supor, a cachorra deu seis filhotinhos e nesse processo, esses 6 vão ser aptos. Não. Às vezes nenhum é. Às vezes nenhum é. Vai para socialização, quando passa 1 ano em socialização, aí você fala, esse cachorro vai para uma pessoa com deficiência visual. E o treinador chega lá e fala, já teve situação do cão passar por toda a socialização, passar pelo treinamento e chegar no final do treinamento, o treinador falar, não dá. Não dá. E já teve situação também de entregar para o usuário e quando tá no treinamento com o usuário, o treinador olhar e falar, cara, vocês dois não dá. Não deu liga. Não deu. Então, engraçado isso, né? Já teve cão, por exemplo, que foi treinado para ser guia e virou cão de auxílio para pessoa com deficiência física, porque o cão não tinha aptidão nenhuma para guiar. Mas ele tinha características que podia colocar ele em outra função, né? Por exemplo, um apoio para autista. Nesse caso específico, foi para um cadeirante e o cão hoje trabalha perfeitamente ali, abrindo gaveta, abrindo porta e fazendo todo o apoio para a pessoa. Você não, pelo menos não se perdeu o cão, né? Todo aquele... É assim, eu até vou te perguntar essa questão de como que é a fila de espera, porque isso daí... Para você treinar um cão, deixar um cão pronto, é um processo bem oneroso. É mais de 1 ano, 1 ano e meio. Mas assim, eu vou fazer só uma pausa aqui. Galera, esse aqui é um assunto muito bacana aqui no nosso canal. Tá super interessante. Eu venho aqui fazer aquele apelo para vocês. Se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, deem sugestões. Tá, galera? É muito importante vocês estarem fazendo isso daí pro nosso canal. Então, aqui, ó, tá aqui no rodapé, o Diego vai estar colocando lá o nosso canal no YouTube, vai estar colocando o nosso Instagram. Então, segue a gente lá, que é muito importante. E o like de vocês também é muito importante pra gente estar mantendo o canal. Gisele, você tava falando de todo esse processo de um cão, desde a fase dele sair da barriga da mãe, desde a fase dele estar pronto, dá em torno de mais ou menos... Uns 2 anos. Uns 2 anos. E nem sempre esse cão vai estar apto a exercer a função de cão-guia. E a gente vê que é um processo bem oneroso e bem custoso, né? Para as escolas, principalmente fora do país. Eu não sei, a gente vai entrar nesse detalhe de como que está isso aqui no Brasil. A partir do momento que você recebe o cão,
Como que é feita essa transição? E eu digo mais assim, qual é o tempo de espera? Vamos supor, você falou que você teve a sua condição de que você perdeu a visão com 20 anos. Quando você achou, não, eu tenho que ter um cão-guia para melhorar minha acessibilidade, para eu poder ter mais liberdade. Qual foi o tempo de espera de você ter um cão com você? Como que foi essa... O cenário hoje é outro, né? Aí, assim, antes do cão, quando o cão, né, formou o cão tem uma aptidão, vai ser guia, né? A pessoa cega também passa por todo o processo. Normalmente, a gente faz inscrição nas escolas, né? Nas escolas que treinam esses cães e aguardam. Não existe uma base única que determine quantas pessoas estão na fila de espera, porque essas bases são quebradas porque é por escola. Então, certo. Hoje aqui no Brasil, a gente tem os institutos federais, a gente tem as escolas privadas e cada escola tem a sua base e a sua fila de espera. Não existe, então, falar para você assim, é média de 1 ano, 2 anos. Depende da escola. Depende... não é igual, tipo, não é uma central única de fila de espera. Não. Você tem que, por exemplo, a minha inscrição eu fiz em 3 escolas. Certo. Então, assim, cada escola tem seu tempo e tem a sua fila de espera. Pode ser menor, pode ser maior, mas a gente não conseguiu contabilizar isso porque são bases diferentes, né? Cada escola tem ali, por exemplo, os institutos federais são por edital. Então, não existe nenhuma fila, é um edital. Quando abre edital, você se inscreve. Se não tem edital, não tem fila. Então, né, a gente não consegue contabilizar isso hoje. Certo. E, enfim, eu acho que nunca ninguém conseguiu. Hoje, a entrega aqui, principalmente aqui em São Paulo, é um pouco maior, porque hoje aqui em São Paulo tem uma escola que ela tem uma condição de entrega muito maior, né? Tem aqui em São Paulo? Tem, fica em Salto de Pirapora, se eu não me engano. Fica próximo de Sorocaba. É o Instituto Admax. Então, ela tem um poder aquisitivo melhor e ela consegue entregar mais cães, ela consegue auxiliar mais pessoas, né, a alcançar ali. Tanto que hoje, se você olhar os dados da União, do site da União Nacional de Usuários de Cães Guias, tem lá discriminado a quantidade de cães por escolas e por região. Hoje, a região sul e sudeste é a região que você mais encontra cão-guia. Norte, a gente não tem cão-guia. A gente tinha e esse cão faleceu não, desculpa, gente. Ele aposentou. Então, era o único que a gente tinha no norte, no Pará. E esse cão aposentou. Então, hoje no norte a gente não tem, mas devido a não ter também escolas naquela região. Está muito concentrado no sudeste e no sul. No sul e sudeste. Que é onde tem, por exemplo, em Santa Catarina, a gente tem a Ellen Keller, a gente tem o Instituto Federal Catarinense, a gente tem um braço da Admax. Então, aqui em São Paulo, a gente tem a Admax, que é a maior, a gente tem o Instituto Íris. Hoje, o Instituto Íris está expandindo para o Nordeste, né? Então, ele está tentando mais ali na Bahia, mais no Ceará, mas assim, ainda são poucos, né? A concentração maior está aqui, até pela concentração de cães também que foram entregues por escolas estrangeiras, também está concentrada a maior parte aqui no Sudeste. Entendi. Então, a galera do Norte e Nordeste, assim, fica bem desamparada nessa questão. Então, a gente não consegue saber ali, né, quantas pessoas tem para fila de espera. Entendi. É um número que não dá para... Não tem como mensurar hoje, né? Não dá. E no seu caso, você ficou... Para você receber o Kleins, quanto tempo? Olha, como já faz um tempo, se eu não me engano, eu me inscrevi em 2013, aqui em São Paulo, e eu vi que é o que você falou, a fila de espera, assim, tipo, não tinha previsão de, olha, você vai esperar por 1 ano, por 6 meses e tal. Então, você ficou naquela ansiedade. Eu não sabia qual era o tempo que isso ia levar. E aí, eu conhecia pessoas que conseguiram fora, que conseguiram nos Estados Unidos, e pessoas que falaram assim, olha, lá eu gastei menos tempo. Foi mais rápido fora do que aqui no Brasil. E foi o que eu fiz. Aí eu fui em 2013, 14, eu acho que final de 2014, comecinho de 2015, eu falei, cara, eu vou tentar. E aí eu apliquei para 2 escolas,
nos Estados Unidos. Uma das escolas me reprovou porque eu não tinha inglês fluente. E eles só aceitavam estrangeiros que falassem o idioma. E a outra escola, quando foi em 2016... Não, minto. A outra escola também, em 2015, me reprovou por conta do idioma. Em 2016, uma outra escola abriu para estrangeiros. E aí, né, a galera falou, tem uma escola ali que acabou de abrir inscrição para estrangeiros, você não quer tentar? Falei, vou tentar. E aí eu apliquei para essa terceira escola, que foi essa que me deu o Clancy, né, que fica em Columbus, em Ohio. Né? Isso. E aí eles, né, falaram assim, olha, você não tem problema, você não tem o inglês, a gente tem intérprete. Ah, que legal. E aí eu falei, putz, é uma chance, né? E aí eu participei todo do processo da escola e eu não sei se é porque a minha foi a primeira turma dessa escola que tinha brasileiro, e aí eu fui chamada em 4 meses. Em 4 meses, assim, foi muito rápido, tanto que me assustou muito, porque eu Você falei, chegou aí pra lá? Sim, fiquei 23 dias lá, quase um mês. E eu falei assim, cara, não tenho passaporte, não tenho visto e eu tenho que ir pra lá mês que vem, né? E agora, o que eu faço? Mas foi, graças a Deus, deu super certo, assim. A gente correu atrás do que tinha de gente para ajudar, enfim, fizemos ali todo o processo burocrático e consegui fazer tudo a tempo do prazo que eles me deram, né? E aí, em outubro de 2016, eu viajei para os Estados Unidos para buscar o Clancy. Ah, tá. Então, quando você foi fazer esse processo, você ainda não sabia que ia ser ele? Não, a gente não sabe. A gente não tem ideia de qual cão vai ser. Certo. Eu ainda tive, assim, uma ideia, porque quando eles me responderam, falaram, você consegue, a turma que a gente quer colocar você começa dia 2 de outubro. Você consegue chegar nessa data? A gente tem um Golden que atende suas características. E aí, a única coisa que eu sabia que era um Golden. Entendi. Mas não sabia sexo, não sabia nome, nada. Eu sabia só que eu fui pra lá sabendo só que era um Golden. E aí, quando você foi lá, que você foi pegar um Clancy, aí você já passou por aquele processo de adaptação. Aí eles já foram te ensinando como conduzir, que às vezes também pode correr o risco do condutor, que nem você falou, o condutor não se adaptar ao cão, porque a pessoa tem que levar jeito também, não é? Sim, quando a gente faz a aplicação, a gente passa por é como se fosse uma sabatina, assim, né? A gente tem que apresentar, inclusive, laudos físicos, comprovando que você fisicamente é uma pessoa com saúde, que consegue andar, porque andar com cão-guia, você anda mais rápido do que você anda com a bengala. Sim. Então, questão de reflexo, o cão-guia, ele reage muito mais rápido e você tem que estar apto para responder rápido também. Então, a gente tem que apresentar laudo médico, falando que você, né, fisicamente está saudável. A gente passa por aqueles testes psicológicos para eles te conhecerem e ver como que é a sua personalidade. Esse processo, assim, é para, né, eles chamam lá de match. Então, para saber se você vai dar match com o cachorro, eles têm que te conhecer. Então, eu tive que indicar pessoas para me avaliar, para eles verem para me conhecer minha personalidade. Eu tive que gravar meu percurso. Na época, eu fazia faculdade e trabalhava. Sim. Então, eu tive que mostrar para eles qual era o meu percurso, qual era a minha dificuldade, né, de chegar, de ir, de voltar. Até mesmo se eu tinha condições financeiras de cuidar desse cachorro, de criar, de manter. Então, tem todo um processo que a gente passa e é meio que semelhante ao processo que o cachorro está passando, que o treinador, ele tem que conhecer as características do cão, justamente para, na hora de cruzar essas informações da pessoa com o cachorro, ela ser o mais assertiva possível, né? Então, eu passei, todo mundo passa, também tem outra avaliação que eles fazem, você tem que ter aptidão com a bengala, não adianta você falar, não gosto de bengala, não sei andar de bengala, a orientação e mobilidade é a primeira coisa que eles cobram, você tem que ter uma noção espacial, se você não souber o que é direita e esquerda, você fica perdida no rolê, porque não funciona. Não vai dar certo. Você tem que saber, tem que ter uma boa noção espacial. E você vai dar um comando
pro cão direita e você acha que a direita é a esquerda, ele vai para um lado e vai pro outro, tipo né? isso. Então, tem tudo isso. E aí, a gente passa, antes de chegar ao treinamento do cão com a pessoa em si, a gente passa por todo esse processo deles conhecerem e deles, né, fazerem ali um cenário, trazer suas características, Mais conhecer. próximo do seu cotidiano para você. Sim, para saber se o cão para saber qual cão vai te atender melhor, né? Entendi. E aí, quando essa escolha é feita de acharem, olha, eu acho que esse cão aqui combina com essa pessoa, aí vem a fase do treinamento presencial, né? Aí a gente vai para a escola, a gente fica na escola imerso ali, só você, o cachorro e o treinador. 24 horas, e aí você começa a fazer todo o treinamento com o cão, né? Até mesmo nessa fase, como eu falei lá atrás, para saber se realmente, porque uma coisa é você traçar um perfil e falar, eu acho que vai dar certo. Sim. Outra coisa é chegar na prática e você falar, putz, não deu certo. Entendi. Né? Então, também tem isso. Pode acontecer de você fazer todo aquele desenho do cão com a pessoa e chegar na hora não ter afinidade e não deu match. Não deu, liga vocês dois. E você não conseguir aquele cão específico, né? Então, é um trabalho bem minucioso, bem delicado. É um trabalho de muita verdade. Eu costumo falar para as pessoas que me perguntam, cara, não mente, não inventa, não enfeita, porque é o que você falou. Se qualquer coisa que sair errado, você pode colocar a sua vida e a do cachorro em risco. Então, você tem que ser o mais verdadeiro, o mais sincero possível, porque senão... então acontece. E aí a gente vai para esse processo de treinamento. Aqui no Brasil, o meu durou 1 mês porque foi fora. Eu não tive adaptação aqui no Brasil. Tudo que eu fiz foi tudo lá. Certo. Aqui no Brasil, normalmente, eles fazem 15 dias imerso na escola e 15 dias o treinador vai para sua casa fazer parte da sua rotina. Pra ver sua rotina. E aí ele começa, você trabalha ali? Então vamos pro seu trabalho, sabe? Eu vou com você, vou pegar metrô, vou pegar ônibus e a gente vai aprender junto, né? Agora, como eu tava fora e não tinha essa possibilidade deles virem para cá, ficar comigo, aí meu processo foi tudo lá. Treinei ônibus, treinei tudo que é Saiu possível. pras ruas. Sim, tudo lá. E assim, Gi, quando você voltou pro Brasil, o primeiro dia que você foi sair com o Clayce, como que foi essa sensação? Não precisou nem voltar pro Brasil. A volta já foi assustadora. Você já voltou sozinha na volta, Já voltei sozinha. Como que foi isso? Eles me acompanharam até o aeroporto, certo. Embarcaram, né? Inclusive, lá como é comum, eles entraram na sala de embarque comigo, ficaram esperando eu entrar na aeronave para eles irem embora. E aí era só eu e o cachorro. Foi assustador. Assim. Eu falei, é agora que eu vou descobrir se eu tô fazendo algo de bom ou se eu ferrei com a minha vida, certo. Né? Então, foi bem assustador, assim, os primeiros dias, E assim, é o que eu falo até para todo mundo que pegou cão aqui, você se apoia nesse momento do treinador, porque você tá ali com ele, então você pode errar do lado dele. Sim, e aí ele corrige. Sim. Agora você tá por conta Agora própria. eu tava sozinha, eu falei, cara, eu não posso errar. Se eu errar, vai eu e ele pro meio da avenida, né? Sabe Deus o que acontece. Porque é engraçado, as pessoas, quando vem um deficiente visual com cão guia, acham que é o cão que tá levando o condutor. E ao contrário, né? Você vai dando as diretrizes para ele vai te direcionar. É uma parceria, É uma parceria, né? É uma parceria. Diferente do que as pessoas pensam, o cão, se você falar para ele, vamos, ele tá feliz e ele vai para qualquer lugar, fazer qualquer coisa, o que chamar a atenção dele, ele segue, né? Então, até por isso que você tem que ter uma boa noção de localização, você tem que ter uma mobilidade boa, porque é você que vai direcionar o cão a fazer o que você precisa. Então, segue em frente, acha a cadeira, sobe a escada, entra no elevador. Esses são comandos que você passa para ele. Sim. A gente são comandos bem básicos e simples. Você tem uma ideia de quantos comandos ele aprendeu? Não tenho. É. Não faço são ideia. bastantes, né?
Segue em frente, ele segue pessoas, assim, o cão ele é muito, gente, eu falo pra todo mundo, não concordo que esses bichinhos não pensam, viu, porque eles são muito inteligentes, assim, já teve vez de eu estar numa loja, essas lojas de departamento, e eu falar pra ele assim, acha a vovó, que é minha mãe, e ele sai andando que nem um maluco na loja e só parar quando encontrar minha mãe. Olha que interessante. E isso não é um comando que ele aprendeu. Que ele aprendeu, né? Então, mas acho que no dia a dia, com a sua família, você com ele e com a sua família, ele já vai sabendo quem é quem. Sim. Pelo próprio cheiro, vovó vem o cheiro. Ele já sabe, né? Eles são muito fáceis de... Quanto mais... E assim, é o que a gente aprendeu no treinamento, né? O cão, ele aprende por repetição. Então, quanto mais você repetir, quanto mais você fizer aquilo... Ele vai ficando melhor. Ele vai ficando melhor. Hoje, o caminho do meu trabalho, eu não preciso falar para ele fazer. Ele faz automático. Já se faz automático. Ele já faz. Né? Então, assim, é um caminho novo, aí eu tenho que saber, eu tenho que dar toda a diretriz para ele. Olha, geralmente caminhos novos são bem difíceis, tanto para mim quanto para ele. Por quê? Para mim tem a dificuldade, né, espacial mesmo, de eu não ver e não saber onde está a coisa, e normalmente eu precisar da ajuda das pessoas. Isso não muda. Às vezes as pessoas acham que porque você tá com um cão, você não pede ajuda. Você pede também. Sim. Porque, por exemplo, igual aqui, esse espaço, é um espaço totalmente novo para mim. Então, não tem como eu dizer para ele o que eu preciso se eu não sei o que tem no espaço. O que tá em volta ao seu redor. Então, eu preciso de auxílio. Agora, com relação ao cachorro, um lugar novo para ele é um parque de diversão. É cheiro, é textura, é coisas que ele não viu. Ele fica frenético, assim, fica completamente bagunceiro e ele quer cheirar tudo, ele quer conhecer tudo. Então, para ele também é difícil manter o foco. Porque você tem que estimular ele a se concentrar, mas para ele um lugar novo é sempre diversão. E deixa eu te perguntar, Gisele, qual é a ele trabalha 24 horas? Como que é a carga de trabalho do Clancy? Não. Assim, depende muito do meu dia. Certo. Então, o que é recomendado nos treinos, né, para questão até de saúde mental do cachorro, é que o cachorro tem que ter diariamente a sua dose de diversão. Então, você passear com ele, não para pôr ele para guiar, mas para ele gastar energia, soltar no parque, interagir com outros cachorros, brincar bastante, para que ele tenha um momento de lazer dele. Agora, a carga de hora de serviço do cachorro depende muito da rotina da pessoa. Hoje, a rotina do Clancy ela é bem tranquila, porque eu trabalho 3 dias home office e 2 dias no escritório. E você vai no escritório com ele? Vou. Pessoal... E é uma bagunça. O pessoal deve adorar, né? Ele que faz a festa. Falar pra você que ele bagunça mais que as pessoas. Aproveitando, ó. Porque assim, ó. Eu tenho meu cachorro. E o meu cachorro, quando eu vou já no ponto lá do meu quintal, que eu pego o peitoral dele, ele já sabe que ele vai passear. Quando ele tá em casa, quando você pega qual que é o nome do equipamento dele que ele usa? O arreio. Quando você pega o arreio, ele já sabe que ele vai trabalhar? Já. E quando você tira o arreio, ele sabe que ele já tá de boa? Olha, depende muito do incentivo. Por exemplo, em casa, eu pego o equipamento, eu só mostro pra ele, ele já vem, já encaixa a cabeça no lugar certo, ele gosta. Então, quando eu tô me arrumando, que ele fala, ela vai sair, ele já fica no meu pé ali, todo ansioso, né? Então, assim, agora, por exemplo, com o equipamento, ele fica, assim, mais concentrado. Ele já sabe que ele não tá passeando, que ele tá trabalhando. Sim, mas depende também do estímulo. Por exemplo, ele tá de equipamento, mas a hora que ele vê outro cachorro, ele surta. Aí você fala, mas ele tá de equipamento. Sim, mas mesmo assim, ainda existe o instinto, né? Sim. E quando ele vê outros cães, pode ser aonde for, metrô, ônibus, rua. Nossa, quando eu encontro outro cão-guia no metrô, cara, é uma bagunça, assim, que você fala, meu Deus do céu. É mesmo? Na empresa que eu trabalho, tem alguns. E às vezes eu tô indo almoçar e eu tô andando com ele, de repente vai eu e ele voando, assim, né? E é outro cachorro. Então tem coisas que não adianta que... Aí vem, né, a questão da disciplina.
Sim. Vem para mim a responsabilidade de fazer ele voltar pro ter o foco dele. ignorar o outro cachorro e passar reto. Uhum. Mas tem situações que ele continua sendo o cachorro, né? Que não tem muito, assim, como controlar. Você tem que tentar chamar a atenção e trazer o foco de volta para você. Por exemplo, ele fica de equipamento. Mas quando ele vê a minha família, minha mãe, meus irmãos, são pessoas que ele gosta... Que tem o convívio dele do dia a dia. Fica maluco, fica maluco. E aí eu tenho que ficar brigando com ele. Mesmo assim, você tem que manter ele no... Agora, quando ele tirou o equipamento dele, ele já é um pet. Aí você já pode brincar com ele. A gente mantém a disciplina, né? Não Sim. é também assim, oba-oba, porque ele precisa manter. Mas ele vira um pet convencional. O que a gente mantém muito, assim, a disciplina, por exemplo, é não subir em cima de sofá, de cama, é comer na hora certa, até mesmo por como ele tá em locais, né, qualquer local, ônibus, hospital, restaurante, pra gente ter um controle maior das fezes, da urina, pra ele não evacuar em qualquer lugar. Mas dentro de casa ele fica solto, ele dorme, ele brinca, ele bebe água a hora que ele quer, ele, enfim, vira um pet mesmo. Ele só é mais educadinho até por conta do condicionamento que ele tem, né? Dele. E assim, hoje, quais são as atitudes que as pessoas têm que ter quando se depara com um condutor com deficiência visual e com o seu cão-guia? O que a pessoa pode ou não pode fazer? Porque assim, eu já vi cães no metrô, no trem, e assim, você vê o cachorro, a vontade é natural, o pessoal querer mexer, querer estalar o dedinho, mais ou menos eu já sei, então eu fico na minha, o que pode, o que não pode fazer? Amigo, você não tem noção, como as pessoas Quais são os problemas que você tem? Você tem noção, tem gente que até late pra chamar a atenção do cachorro. Late, estala o dedo, é absurdo. Eu já vi estalar o dedo e querer mexer. Mas late, as pessoas latem, você tá passando no metrô, assim, você vê alguém latindo do outro lado. Às vezes eu tô parada com ele na calçada, esperando ele fazer xixi, passa alguém no carro e late. Eu falo, cara, a galera é surtada. É uma falta de consciência danada também, né, meu? Pô, olha, eu até acho engraçado, tipo, cara... Você é tão, sei lá, apaixonado que você late para outro cachorro, não sei. Eu acho as pessoas, assim, maravilhosas na criatividade, sabe? É igual quando eu falo, ele veio dos Estados Unidos, as pessoas falam assim para mim, nossa, mas ele fala inglês? Eu falei, não, ele não fala. Ele entende o comando. Eu falei, ele não fala ainda, eu queria que falasse, mas não fala. Então, assim, a criatividade do pessoal é surreal, assim. Mas as pessoas mexem muito. Eu teve uma vez que eu corrigi uma senhora com a criança, eu falei, não pode mexer. E mexer, as pessoas... Ficou brava, mas eu não tô nem aí. As pessoas acham que mexer é tocar. Exato. Às vezes, você tá de longe, acenando, você tá fazendo caras e boca pro cachorro, isso já distrai. Ainda mais cão-guia, quando a gente fala de cão-guia, a gente fala de raças, pelo menos aqui no Brasil, porque lá fora eles usam outras raças. É isso que eu ia te perguntar. Mas aqui no Brasil, quando a gente fala de cão-guia, a gente fala das duas raças ou uma das raças mais dóceis e mais receptivas, que é o labrador e o golden. Então, assim, não tem como você olhar para um cachorro com perfil de labrador e perfil de golden, que são completamente escancarados, sorrir para ele e achar que ele não vai te retribuir. Exato. Então, eu falo, tem até um amigo meu que fala assim, gente, não é nem para rir. Não ri para ele, porque se rir, acabou, né? Então, assim, as pessoas acham que mexer é só tocar. Mas você ficar de longe, acenando, fazendo caras e bocas, tem gente que fica assim, ai, como você é lindo, ai, você é tão lindo. Ele sabe que tá falando com ele, sabe? E mesmo que não tiver... E fazendo isso com você no transporte público? Sim. E você não fala que não pode ou você fica... Olha, são vários momentos, né? Tem pessoas que aceitam você falar, olha, não pode mexer, ele tá trabalhando... E tem pessoas que são mais reativas, ela acha que você é mal educada. Eu já fui chamada de mal educada várias vezes pela pessoa passar a mão nele e eu falar, olha, não pode tocar. Nossa, como você é grossa. Teve uma moça até uma vez no ônibus que foi oferecer água para ele. E aí ela falou assim, eu tô... E assim, as pessoas se aproveitam de você não estar vendo, porque elas não perguntam antes. Elas já fazem. Né? E ela colocou água num copinho descartável e abaixou para oferecer para ele. E ele não bebeu.
E ela virou pra mim e falou assim, eu tô oferecendo água pra ele, mas ele não tá bebendo, você pode falar pra ele beber? Aí eu falei pra ela, eu falei assim, olha, você é muito mal educada, porque, né, primeiro que, como eu não tô vendo, eu falei, por educação, você não devia nem chegar perto. Eu falei, e ainda oferecendo água pro cachorro, que é uma coisa que não pode, não é por isso que ficou cega, é mal educada. Nossa. Eu ainda sou a ruim da história, né, Olha, então eu vou te assim, falar. é muito difícil, às vezes você entra no metrô, e as pessoas, né, já teve vez de eu estar no metrô cheio e eu falar, gente, não empurra que tem um cachorro aqui. O que o cachorro tá fazendo aqui? O problema é seu, sabe? Então, existem situações e situações. Mas, graças a Deus, eu nunca passei por nada, assim, muito agressivo. Geralmente, é sempre uma resposta atravessada e, enfim, e com isso, graças a Deus, nunca tive problema. Mas é situação da pessoa ver o cachorro e oferecer comida. Já teve gente que joga no Joga transporte, joga petisquinho, salgadinho, tá comendo salgadinho, já vi salgadinho, também. joga pro cachorro. Tá, por exemplo, a gente tá numa fila esperando, a pessoa passa do lado e faz carinho. A gente tá, né? E muito que acontece, que isso me deixa, assim, muito, muito irritada. As pessoas não entendem que quando o cachorro tá com a boca aberta e com a língua pra fora, é porque é o jeito dele de trocar calor. Sim. As pessoas acham que é sede. E eu já fui muitas vezes ofendida porque as pessoas viram pra mim e falam assim, olha, seu cachorro tá morrendo de sede, viu? Vai dar água pra ele. E, cara, não é sede, é calor. Do mesmo jeito que a gente sente calor, o cachorro tem a maneira dele. E aí de se abanar, né? Seria o jeito dele de se abanar é colocar a língua pra ele poder transpirar. E aí vem os entendedores de cães brigar comigo porque eu tô matando meu cachorro de sede, sabe? É muito... A galera é muito surreal, assim. Eles, assim, o pessoal não entende que o cachorro tá fazendo um trabalho, que ele não tá passeando ali. E muita gente acha que você tá maltratando o animal. Sim, sim. Que você fala, não, ele tá comigo, o cachorro é meu, eu sei o quanto ele tá cansado ou não. Eu sei até onde ele pode ir e onde ele não pode. Já chamaram, pra você ter noção, já chamaram as zoonoses pra mim. Tá brincando? Porque falaram que eu tava maltratando o cachorro. E já chamaram pra outras pessoas também, sabe? De falar que, olha, você tá maltratando o cachorro porque tá calor, o ônibus não tem ar-condicionado e você tá aqui dentro com ele, sabe? E aí eu ser acusada de maus tratos porque a pessoa não entende. Muita gente já fala que cão-guia é cachorro maltratado, que a gente maltrata os cães. E tanto que eu já até conversei com uma pessoa e eu falei, olha, o meu cachorro não está maltratado. Maltratado pode ser o seu, que tá lá no quintal, que tá passando calor, com uma água quente, com uma ração murcha, presa. Sim. Esse, pra mim, tá sendo maltratado. O meu cachorro tá comigo. Se eu ando de carro, ele anda. Se eu tô no ar-condicionado, ele tá. Se eu tô no restaurante, eu peço uma água pra mim, eu peço uma água pra ele. Então, assim, ele tá muito mais contente do meu lado do que o seu que tá preso dentro de casa, sabe Deus, fazendo o quê agora, porque não tem ninguém com ele, né? Então, é um conceito completamente errado de achar que o cão-guia sofre maus tratos. O pessoal acha que o cão de trabalho tá sendo explorado, e não é, gente. O pessoal tem que se informar mais, tem que entender mais, tem que pesquisar mais. A internet tá aí, você pode tirar N conclusões, você pode buscar um monte de informação. O cão, às vezes o pessoal fala assim, eu sou contra, a gente fala muito nisso aqui, vem os criadores, eu sou contra criador, adote um cão, tal. Eu sou a favor de adotar, já tive 2 cães adotados que eu peguei na rua, tá? E já tive um cão comprado. Mas só o seguinte, cães de serviço, especificamente pro trabalho que ele faz com a Gisele, são cães selecionados. A Gisele, no começo do programa, falou assim, o pessoal que cria, que desenvolve e que disponibiliza esses cães, é todo feito um trabalho genético em cima do cão, para o cão ter um temperamento assertivo, para estar sendo um condutor de pessoas. Então, não é um qualquer cão. Pode fazer esse trabalho com um caramelo. Não vai dar certo. Pode dar como isso, se num cão selecionado já, e muitas vezes uma ninhada de 6 não sai nenhum, como você vai dizer que um caramelo pode fazer
essa função ou não. É um cão, ele é formado, ele é desenvolvido para isso. E ele é uma ferramenta muito importante para a Gisele. E não só isso. A gente tem, por exemplo, o tempo de serviço do cão-guia, Isso. porque ele também aposenta. Normalmente, a gente trabalha com números aproximados. Não é uma verdade absoluta, porque depende muito do cão, mas é uma proximidade ali. O cachorro é entregue na média de 2 anos. Então, a gente já perdeu ali 2 anos de serviço do cão. Sim. Então, o cão, ele é considerado idoso com 8 anos, mais ou menos. Então, você conviveu com ele com 6. Então, você fala assim, tive um cão, né, com 6 anos ali de serviço. Aí a gente põe uma média de aposentadoria do cão, mais ou menos com 10 anos, porque é uma idade que ele ainda tem uma saúde, uma qualidade, e a gente não está exigindo mais do que ele pode oferecer. Então, você põe ali, o cão, ele presta, né, enfim, eu não gosto desse termo, mas vamos usar, ele presta um serviço durante 8 anos. Se você não tem uma seleção boa, esse cão, se ele apresenta algum problema de saúde, se ele apresenta algum problema físico, problema, vai encurtar ainda mais. A nossa fila de espera hoje, assim, não tem, como a gente falou, não tem uma média, mas a gente sabe que é grande. E aí você fala assim, vou reduzir ainda mais o tempo de serviço desse cachorro por qualquer motivo que seja, né? E aí vem também a questão da pessoa. Eu passei 2 anos esperando esse cão ficar pronto. Quando esse cão fica pronto, eu demoro mais um período me adaptando a uma realidade diferente da que eu estou acostumada. Sim. E depois de 8 anos que esse cão está comigo, ele aposenta. Então, é um tempo muito curto. Muito curto. Então, se você, por exemplo, entrega um cão que ali já filhotinho, você viu que ele, por exemplo, pode ter displasia. Sim. A probabilidade, se com meses ele já apresentou sinais de displasia, com 5, 6 anos, essa displasia já existe. Já existe. E isso compromete o serviço do cão, compromete a saúde dele. Você tem que aposentar mais cedo e aí você reduz ainda mais a chance dessa pessoa ter uma autonomia, porque aquele cão não vai trabalhar mais. Sim. Como você falou da aposentadoria aí, o Clancy tá para se aposentar. Tá. Certo? Como que é essa relação? Você ficou 6 anos com ele, ele te ajudou nesses 6 anos. Ele se aposenta, o que acontece com o Clancy? O Clancy está 8 anos comigo. Agora, em julho, ele faz 10 anos, em outubro, ele faz 9 anos que ele está comigo. E eu vou falar para você que é tema de terapia. Eu imagino. É tema de terapia. Eu não gosto nem de falar assim, porque é o momento que eu não tô pronta. Não tô pronta para cortar o cordão umbilical, assim. Primeiro, porque o Clancy, ele, além da mobilidade, ele me deu muito apoio emocional. Certo. Ele mudou completamente, assim, o meu modo de viver e de ver o mundo, né? Ele me deu uma autonomia, ele me deu uma independência, ele me auxiliou na minha autoestima, ele traz uma socialização diferente, porque as pessoas, elas podem não perceber, mas uma pessoa com bengala e uma pessoa com cão-guia, ela é tratada totalmente diferente pela sociedade. Tem uma diferença aí no tratamento, né? E geralmente com cão-guia sempre é para melhor, né? Então ele me trouxe autoestima, né? Me trouxe vontade de sair de casa, porque, cara, vou pegar bengala, vou bater em árvore, bater em degrau e vou nananã, e é lixo, e é buraco, e é portão, e é cachorro, e é não sei o quê. Com cão-guia, muitas coisas, não que o obstáculo não exista, existe, mas fica mais fácil atravessar, sabe? Sim. E ele me trouxe tudo isso. Ele te traz uma segurança, né? Sim, me traz uma segurança. Por exemplo, hoje eu ando no metrô, eu não peço auxílio de funcionário.
né? Raramente, assim. Quando o funcionário aparece e fala, ai, quer ajuda? Eu não costumo recusar. Eu falo, vamos, né? Já que tá Porque aqui. daí já pega e já alivia Mas o trabalho dele. quando eu não tenho esse apoio, é ele que me conduz e ele me conduz perfeitamente. Onde eu trabalho é um complexo assim de prédios gigantesco e ele anda lá dentro, me leva para o restaurante, me leva para o meu trabalho, me leva para minha mesa, me leva para fazer as coisas com uma autonomia que eu vejo que os outros não têm. E isso me deixa, né, te deixa mais feliz, te deixa mais independente, traz uma segurança, uma autoestima. Então, além da questão física, é emocional, assim. Eu acho que as pessoas falam para mim, como que você sabe que ele quer ir no banheiro? Gente, não sei, sabe? Eu sei que ele quer ir no banheiro. Eu costumo até comparar com o neném, né? O neném nasceu, como que a mãe sabe que ele tá com cólica, que ele quer comer, que ele, né, tá na hora do banheiro, que, enfim, é uma relação, assim, que vai sendo construída ao longo do tempo e é uma confiança, é uma parceria tanto minha com ele quanto dele comigo, né? A gente divide muita coisa. Eu dou graças a Deus que ele não fala, porque se ele falasse, eu tava lascada. Mas, assim, a gente tem uma compreensão. Você discute com ele, ele não responde. Menino, discuto porque ele é teimoso, viu? É. Por exemplo, como eu falei, o cão, ele aprende por repetição. Então, assim, vamos trabalhar. A gente faz aquele caminho todo dia. Aí hoje eu falo assim, putz, preciso passar na farmácia. Aí eu falo pra ele, chegou aqui, em vez de seguir o caminho normal, eu falo, vira pra esquerda. Ele se recusa, ele não faz. Aí eu acho que ele fica falando, meu, você tá errada, você tá se perdendo. Não é por aí que nós vamos. E aí vira aquela briga. Eu falo, não, vamos pra esquerda. E ele me puxa pra direita. E eu falo, não, eu quero ir pra outro lugar hoje, sabe? Às vezes eu falo, gente, o povo na rua deve achar que eu sou louca, né? Que eu fico brigando com o cachorro, converso com ele, sabe? Às vezes eu tô no metrô e aí eu começo a falar com ele, sabe? Ai, filho, né? Tá frio hoje o metrô. Ai, que saco, quebrou de novo. Ai, a gente... E é tudo com ele, assim, né? Pode parecer meio maluco, mas comigo funciona. Entendi. E nessa aposentadoria, você já tá na espera de outro cão? Ou você tem que... Como que funciona isso? Ainda não. Ainda não. Na verdade, eu tô no momento de pensar muito o que eu vou fazer. Existem... Apesar do cão-guia ele ser doado, a gente não compra cão-guia. É isso que eu ia Os te cães perguntar. são doados. A gente se inscreve na escola e a escola, sim, tem um custo para criar, para manter, para treinar aquele cão. Mas quando chega para a pessoa cega, isso é totalmente gratuito. A gente faz todo o processo de aplicação, esse processo não tem um custo, e quando a escola seleciona você para ir buscar o cão, esse processo também é gratuito. Até mesmo o meu, que foi nos Estados Unidos, foi totalmente gratuito. Despacho dele, tudo. Sim, o cachorro, o cão-guia não vem, né, no convencional. Ele não vem no... Não, ele vem na cabine com a gente. Mas tem toda aquela burocracia de documentação, né? Então, quando se trata de um país para o outro, sim, porque aí você tem as regras ali da vigilância sanitária e isso, ela é atendida independente se é cão-guia ou pet convencional. Você tem que cumprir ali a vigilância sanitária. Mas embarque nacional, ele não é tão burocrático. Dentro do território nacional e aqui no Brasil, né? E aí falando aqui do Brasil, ele não é burocrático. Na lei, na verdade, no decreto, né? Que regulamenta a 11.126, ele fala o que é exigido para o cão-guia poder embarcar, por exemplo, nas aeronaves. Ele tem que estar devidamente equipado e o equipamento dele é o arreio, né? A alça que fica nas costas, a guia, a plaquinha de identificação no pescoço, que normalmente é o nome do cão e o nome do tutor, do usuário, e de documento é a carteirinha. Quando a gente pega o cão, a gente ganha uma carteirinha, é como se fosse uma habilitação, assim. Então, ali tem os dados, tanto o seu quanto os da escola que te deu e o do cão.
Então, a gente apresenta essa carteirinha e aí a burocracia também é a carteirinha de vacinação, porque, Certo. segundo a lei, a gente tem que estar com 2 vacinas, né? A rábica e as V, né? Pode ser a V10 ou a V8. Uhum. Que é exigido, isso é determinado. Se ele não tiver com essas 2 vacinas em ordem, aí a empresa pode barrar. Mas tirando isso, o cão-guia ele é isento de atestado. Tem que apresentar atestado, tem que apresentar... Não, a lei, o decreto da lei 11.126, ele só pede essas informações. Entendi. Ele se aposentando, você pensa em ter outro? Então, aí vem o ponto, né? Quando, como eu falei, o cão não é doado, não é comprado, é doado, mas quando ele vem para mim, ele tem um custo, né? Tem um custo de veterinário, de ração, de cuidados médicos, enfim, né? Tem toda uma questão. E aí eu tô nesse momento, eu não sei se eu consigo manter 2 cães nesse atual momento da minha vida, assim. Será que eu consigo? E, gente, a gente tá falando de um cachorro de 42 quilos. Então, assim, a vacina é mais cara, Sim. O vermífugo é mais caro, a ração é mais cara, é tudo muito mais caro. Então, a minha preocupação é realmente de, se eu for ter um segundo cão, se eu vou conseguir oferecer para ele a mesma qualidade de vida que eu ofereço para o Clancy. E até mesmo eu não cortar a qualidade de vida que eu dou para o Clancy para poder dividir com o outro, sabe? Eu quero ter os 2 ali no mesmo... equiparados, certo. né? E aí eu tô nessa avaliação. Existe também a questão emocional, e eu acho que é mais minha do que do próprio cachorro, de você falar, putz, tô substituindo, vou deixar esse em casa e vou começar a sair com o outro, e será que ele vai ficar feliz? Será que ele não vai virar cara para mim de ver que eu tô indo pra rua com outro cão e ele vai ficar aqui? Sabe? É muita coisa, assim, ao mesmo tempo. Entendi. O que eu ia perguntar mais aqui? Você falou que o cão-guia não se compra, que ele é doado. A disponibilidade dele aqui no Brasil. A gente falou dos Estados Unidos. Como que, aqui no Brasil, como que tá isso aí? Tipo, a gente tem... Pra finalizar, né? Nós temos maior oferta de cães? Não. A procura é sempre maior. Maior. A gente tem, como eu falei, a gente tem algumas escolas. A gente tem o Instituto Federal Catarinense e o Instituto Federal de Urutaí, que são mantidos 100% pelo governo, e essa verba é escassa, muitas vezes não é repassada. Então, até se você depois olhar na nossa estatística, você vai ver que o número de cães entregue por essas 2 escolas, elas são bem menores, né, do que, por exemplo, a Admax, que está há menos tempo entregando cães, e por ser uma escola privada, que é mantida por uma empresa privada, que tem ali, né, ele consegue entregar muito mais. Ainda não é o que a gente deseja, porque a espera é muito maior, mas ainda assim é uma escola que consegue entregar bastante. Por exemplo, a Ellen Keller, que já está há muito mais tempo também, mas que não tem um patrocinador fixo, que é uma escola que depende muito da filantropia. Ela tem mais dificuldade também, o próprio Instituto Íris. Hoje a gente tem um treinador que está começando uma nova escola no Rio de Janeiro, ele ainda não entregou nenhum cão, mas ele já está em processo de adestramento, de treinamento, chama Cão Guia Carioca. A dificuldade também é muito maior, até mesmo as do governo, a dificuldade é muito maior. Existia o centro de Alegre e ele foi fechado por falta de repasse financeiro do governo. Então, quando a gente fala de escolas que têm um apoio, você vê um número até melhor. Agora, quando a gente fala de escolas que depende do governo ou depende da filantropia, ela acaba tendo um resultado mais baixo, assim, de entrega. Entendi. Bom, Gisele, o papo tá bom, mas nosso tempo é curto. O assunto do dia daria 2, 3 programas, então, assim, nós estamos encerrando aqui, mas eu faço um convite para você voltar mais vezes aqui, tá? Porque tem muita dúvida, tem muita coisa que eu queria perguntar. Eu fiz
um apanhado, umas pesquisas, ainda faltou bastante coisa. Então, quero agradecer a sua presença aqui. Eu quero fazer um apelo a você que diz que ama o pet, que adora cachorro, cão, gato. Se você vê um deficiente visual no metrô, ou no trem, ou no ponto de ônibus, não mexa com o cachorro. A Gisele acabou de falar assim, tem coisa que você pode, tem coisa que você não pode fazer. Não dá comida pro cachorro, não dá alimento. Respeita o espaço do cão, porque o cão, ele não tá passeando. Nesse momento que o cão tá com a Gisele, ele tá trabalhando. Ele é uma parte estendida do corpo da Gisele. Então, em hipótese alguma, você deve interagir com o cão. Eu sei que é difícil, você vê um labrador, você vê um golden, quer fazer um carinho. Então, pessoal, é um apelo que eu faço. Respeite o espaço do cão, respeite o espaço da Gisele. Se ela fala assim, não pode passar a mão no cão, não seja ríspido, não seja mal educado, que o que mais tem de gente nesse mundo que fala que ama cães, que ama os animais, é gente mal educada. A gente vê um monte desse tipo de gente mal educado nas redes sociais. Então, assim, ó, respeita o espaço do cão. O cão está confortável, o cão foi preparado para esse tipo de serviço. Até eu perguntei para ela, ele trabalha 24 horas? Não é 24 horas, é o tempo dela. Se ela vai sair, ele vai sair. Se ela vai ficar em casa, ele vai ficar em casa. Ele fica mais tempo no conforto da casa, do ar-condicionado, com ela do que ele trabalhando. Então, pessoal, faça um apelo. Você vê um usuário de cão-guia, respeite o espaço deles, tá bom? Gisele, você quer fazer mais alguma recomendação? Só nisso que você falou, gente, na dúvida, pergunte para a pessoa, né? Tem gente que fala com o cachorro também, que dá orientação para o cachorro, né? Então, assim, pergunta para a pessoa, ela só é cega e o resto, né, é tudo tranquilo, ela fala, ela escuta, ela responde. Então, é a interação sempre com o usuário, né? Não tocar no equipamento do cachorro, não sair puxando. Tudo isso faz muita diferença, até mesmo para a segurança, né, da pessoa e do cão. E aí, pedir para vocês visitarem as redes sociais da Isso que eu ia UNOCG. falar agora. Qual é o seu Instagram, Gisele? Depois o Diegão vai colocar aqui. O meu é Gimendes Oficial, mas a gente também tem o Instagram da associação e lá vocês encontram várias informações, vários, né, momentos, assim, tudo sobre cão-guia, e aí é @UNUCG, é União Nacional de Usuários de Cães-Guias, é só abreviar, UNUCG. A gente também tem o nosso site, e no site é unucg.org.br, e aí você encontra toda a estatística, quantos cães a gente tem por estado, por raça, por escola, por idade, enfim, tem informações bem legais, assim, por exemplo, que hoje no Brasil nós temos apenas 205 cães-guias em atividade. Mas por uma população de 250 e poucos milhões, sim, é 0,00, é ínfimo. Então, você encontra onde estão esses cães, em quais estados, né, qual idade, qual raça, enfim, média de idade, tudo informações bem interessantes, assim, para quem gosta e quem se interessa. E também tem o nosso contato no site, quem quiser ajudar, participar, enfim, chamar para uma conscientização na sua empresa, na sua escola, enfim, em qualquer lugar que seja, a gente está de portas abertas e lá tem os nossos contatos também para a gente conseguir marcar esse papo. Ah, legal. E o poder público também. O poder público, se puder ajudar mais, a colaborar mais com o pessoal, melhorando as leis, criando leis que punam esse tipo de atitude do pessoal recusar, do pessoal nem querer entender a necessidade da pessoa poder ter acesso a um carro, acesso a um shopping, acesso a algum ambiente que ela queira ir. Então, assim, o poder público também tem que fazer o seu papel, é muito importante estar ajudando os usuários de cães-guias aqui no nosso país, aqui na nossa cidade e no nosso estado. Então, galera, mais uma vez eu quero agradecer a vocês a estarem vindo, assistindo o nosso programa. Foi um programa muito especial, é um programa que eu vou guardar com muito carinho, que é uma coisa, assim, é um assunto que me toca bastante, inclusive até há um tempo atrás, na época que não tinha nem Instagram, YouTube, eu fui atrás disso daí, como ser um adestrador de cão-guia, mandei até para algumas desses nomes que você falou aí, acabaram não me respondendo,
que antigamente não tinha tanta informação, né? E hoje está sendo um programa muito especial para mim a respeito de falar do cão guia. Então, galera, eu peço para vocês, mais uma vez, dar aquela moralzinha pra gente, se inscreve no nosso canal, acesse o nosso Instagram, o Diegão tá colocando aqui, ó, o nosso canal no YouTube, o nosso Instagram, clique o sininho, deixe seus comentários, deem sugestão de pauta. Se quiser elogiar, pode elogiar, se quiser criticar, pode criticar. A gente aqui não tem problema com relação a isso. Gisele, mais uma vez eu quero agradecer você, ao Klaus, que ficou bonitinho aqui, ó, embaixo da mesa, tranquilinho, ao seu irmão também, o Jander, né, Jander? Ô, Jander, vem aqui, ó, fica do lado dela aqui, você vai sair também, vai? Vamos fazer uma bagunça aí. Né? Pode ficar aqui, ó, do lado direito dela. Você tem que aparecer, Isso, filho, o pessoal te dá um oi. Vamos colocar ele pra... Clancy. Será que dá pra mostrar ele, Diegão? Ele tá aparecendo? Ah, legal. Vem cá. Ó, agora ele tá com o equipamento dele e tá no modo trabalho. Não, pode deixar ele à vontade. Pode A guia tá por baixo da pata. Pode deixar ele tranquilo. Aê, garoto. Que Agora ele tá lindo solto. você. Isso. Que lindo. Fala Então, aí, galera, pessoal. é isso aí. Agradeço mais uma vez. De novo, acessem lá as redes sociais da Gisele, acesse lá o site da União Nacional dos Cães Guias, né? Dos usuários de cães guia. E é isso, gente. Espero vocês aí no próximo episódio aqui do nosso canal. Então, um abraço e até mais. É isso aí.